A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, realiza hoje uma assembleia para definir seus conselheiros administrativos. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o repórter Leandro de Souza. Olá, Leandro, boa tarde para você, seja bem-vindo, excelente semana, sempre uma satisfação te receber por aqui. Já temos aí alguns nomes definidos, explica para a gente então como está ocorrendo essa escolha aí na Conab. Satisfação é toda minha, Tiago. Boa tarde para você, boa tarde para todos que estão conosco. Olha só, eu estou aqui na frente do prédio da Companhia Nacional de Abastecimento, a sede da empresa que fica aqui em Brasília. Hoje pela manhã houve a reunião do conselho, ou seja, para empossar os novos conselheiros que então serão responsáveis por definir e dar posse também ao futuro presidente, que foi escolhido pelo ministro Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário como sendo o ex-deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, o Edgar Preto. Este é um processo formal em que o conselho primeiro toma posse, depois ele dá posse ao futuro presidente. É um processo que é comandado fora aqui da Companhia Nacional de Abastecimento. Tem representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário, da Agricultura, também do Corpo de Funcionários e também do Ministério da Fazenda. Tem um funcionário que também participa aí deste corpo, desse colegiado, né, que na verdade faz a fiscalização, o controle administrativo das políticas e do andamento da execução da política pública que é definida para a Companhia Nacional de Abastecimento. Todo esse prazo já era esperado, a gente vem acompanhando aí essa situação, embora Edgar Preto já tenha sido anunciado lá em janeiro como o futuro presidente da companhia, até agora ele não tomou posse exatamente por causa desse procedimento que é administrativo e é formal e que precisa ser executado. Então, a posse desses conselheiros foi hoje pela manhã, agora à tarde acontece uma outra reunião envolvendo aí uma reunião de trabalho mais administrativa e a tendência é que amanhã, então, esses conselheiros confirmem a indicação de Edgar Preto para presidir a Companhia Nacional de Abastecimento. Eu já trouxe aqui para você a informação do que pretende o presidente da companhia no que diz respeito à condução da Política Nacional de Alimentos, né? Porque compreende que a Conab vai ter um papel importante não só para controlar os preços dos alimentos por meio dos estoques reguladores, mas também garantindo, na opinião do futuro presidente da Conab, Edgar Preto, remuneração adequada para os produtores rurais, principalmente os pequenos e médios produtores, na opinião. O Edgar Preto, ele que sofreu forte resistência do setor de abastecimentos, principalmente de São Paulo, da CEAGESP, que sempre compreendeu que o abastecimento ele tem muito mais relação com o agronegócio do que com a agricultura familiar, com o médio e pequeno produtor rural. Por isso houve uma oposição em relação à indicação de Edgar Preto, houve uma profunda negociação, inclusive aí para a composição da diretoria de quem vai administrar no dia a dia e conduzir a companhia. A companhia ela era ligada ao Ministério da Agricultura, houve essa reação do agronegócio em relação a transferir a companhia para o guarda-chuva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e aí então nesta negociação ficou acertado que as diretorias seriam ocupadas de forma alternada, ou seja, com representantes do agronegócio e também do desenvolvimento agrário. Esta negociação ela demorou bastante, mas foi concluída há mais ou menos umas 2 ou 3 semanas, quando então pôde ser tocado em frente aí a continuidade para a indicação e posse dos futuros conselheiros do CONSED, né, do CONSAD, que é o Conselho de Administração da Companhia Nacional de Abastecimento. O Edgar Preto, que também aí está sofrendo uma forte oposição no Congresso Nacional, o nome dele foi questionado, o Partido Novo entrou com uma ação junto ao Poder Judiciário, afirmando que Edgar Preto vem cumprindo uma função usurpatória, ele vem se comportando como o presidente da Conab, enquanto a companhia ainda tem um presidente. Mas a primeira declaração de fato de Edgar Preto como presidente da Conab foi aqui para o AgroMais, há mais ou menos 2 semanas atrás, quando no dia 25, no Rio Grande do Sul, o ministro Paulo Teixeira foi até lá ao Rio Grande do Sul para acompanhar o problema da seca, então Edgar Preto pela primeira vez deu uma declaração aqui para o AgroMais
como presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, ele que informou que havia sido então autorizado a falar com o presidente da companhia pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, o Paulo Teixeira, pois o Partido Novo entrou com uma ação afirmando que ele está cumprindo uma função usurpatória porque ainda não foi indicado e está viajando e falando e inclusive tendo contato com servidores aqui da companhia, determinando algumas funções que, na opinião do Partido Novo, estaria fora das competências, porque isso tem relação com o presidente formalmente definido, que ainda é o atual presidente, o Guilherme Ribeiro, porque ele não foi substituído por Edgar Preto, que precisa ter o seu nome confirmado. Toda esta discussão a respeito da Companhia Nacional de Abastecimento já é um assunto que vem se arrastando desde o governo de transição, quando os pequenos e médios produtores, eles bateram o pé para que a companhia fosse para o guarda-chuva do MDA e houve então uma reação contrária aí do agronegócio em relação à nomeação ou a ida do MDA, então, da Conab para o guarda-chuva do MDA. E agora, depois, a indicação de Edgar Preto, que é filho de um personagem importante, representativo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o ex-deputado já falecido, o Adão Preto. Esse sim era ligado ao MST, e o Edgar Preto tem relação com o MST, mas não tem como base de sustentação da sua candidatura ou da sua atuação política o MST. Inclusive, ele que era forte favorito para assumir o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele não foi apoiado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que preferiram apoiar o Paulo Teixeira ao invés de Edgar Preto. Então, até mesmo o próprio Edgar Preto usa esta crise, quer dizer, não propriamente uma crise, mas usa este relacionamento, esse apoio que o MST deu para Paulo Teixeira para dizer que ele tem ótima relação com o MST, mas ele não é representativo do movimento, portanto, ele não é uma liderança do movimento, mas naturalmente, por ser do Partido dos Trabalhadores, tem relação com o movimento. Também perguntei a ele se esta ação do Partido Novo contra o Edgar Preto, de alguma forma, poderia impactar na atuação dele aqui na companhia em razão desse movimento político no Congresso Nacional. Ele entende que isso faz parte do jogo, é legítimo, e compreende também que ao longo de todo o mandato a oposição vai pressionar bastante aqui a Conab, exatamente porque tem à frente da companhia, na opinião dele, pela primeira vez, alguém que é ligado aos pequenos e médios produtores rurais. Eu volto com você aí do estúdio, Thiago. E dentro dessa questão, desse questionamento aí que foi colocado pelo Partido Novo a respeito do nome do Edgar, entra também aquela questão da lei das estatais, porque ele chegou a ser muito bem votado para ser para ser governador lá no Rio Grande do Sul, participou ativamente de um pleito eleitoral. Nesse caso, entra ou não entra? Olha, Thiago, a ação do Partido Novo ela não tem relação com questionamento em relação à lei das estatais. O que há é um questionamento de vários agentes políticos em relação a várias indicações de pessoas, de políticos que concorreram na última eleição, como foi o caso de Edgar Preto, que foi candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Ele acabou ficando em terceiro lugar e depois apoiou o atual governador Eduardo Leite, que foi o vencedor contra a candidatura de Onyx Lorenzoni, o ex-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não há referência em relação à lei das estatais nessa ação do Partido Novo. Como eu falei anteriormente, há questionamentos políticos em relação a esse tema, porque muitos entendem que o que está acontecendo é que o governo ele está passando por cima da lei das estatais porque está indicando vários políticos, personagens que concorreram na última eleição à presidência dos conselhos de administração. E a lei das estatais, ela não permite que políticos, pessoas que participaram do pleito eleitoral, que dirigem partidos políticos também assumam cargos de diretoria em estatais. Isso é vedado aí pela lei das estatais. A gente lembra que ainda antes de assumir o governo do presidente Lula, chegou a cogitar a hipótese de enviar ao Congresso Nacional uma proposta de lei que modificasse esta questão da quarentena para que as pessoas que disputaram ou que ocuparam cargos públicos possam então vir a ocupar as presidências das estatais. No entanto, o governo acabou desistindo dessa questão porque compreendeu que ela não foi bem recebida no Congresso Nacional. Até mesmo o presidente Rodrigo Pacheco do Senado Federal, ele foi explícito ao dizer que aquele não era o momento de rediscutir a questão da lei das estatais. O governo abriu mão dessa questão, mas continuou indicando políticos para ocupar cargos de empresas estatais, o que
conforme a interpretação de muitos juristas e do mundo político, principalmente da oposição. Isso vai contra o que diz a letra da lei, Tiago. Leandro, vamos seguir acompanhando de perto, principalmente esses nomes que vão sair da Conab, claro, confirmação do Edgar Preto. Assim que você tiver qualquer informação para a gente, novas informações, obviamente, você está convidado a voltar aqui para falar com a gente, viu, Leandro? Espaço aberto para você até às 18 horas de hoje aqui no AgroTarde. Leandro de Souza falando direto da sede da Conab aqui em Brasília, com as imagens aí do nosso cinegrafista do Carlos Alberto.